Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, trazendo para você sempre, aqueles assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e nos ajudam a refletir para que possamos ter uma vida, uma qualidade de vida cada vez melhor. Muitíssimo obrigada pela sua presença, participação conosco todos os dias, inclusive mandando mensagens aí sobre a qualidade dos programas, a efetividade dos temas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que não pode ser mais atual. Hoje em dia, aqui no Brasil, quando a gente fala em corrupção, de uma forma quase que imediata, nós associamos isso a políticos, ao sistema político, em todos os seus níveis. Associamos a empresas que se relacionam com esse sistema, porque vemos sempre pessoas ou instituições na busca de benefícios pessoais ou institucionais, de uma maneira fácil. E eu não podia ter time melhor, gente, para conversar conosco no programa de hoje. Recebo aqui Marta Rocha, ela que é delegada de polícia, também deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSD e é presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. Prazer enorme ter você aqui, muitíssimo obrigada. Pra mim, e eu sempre fico tão feliz quando estou aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. Isso aí, super abalizada para vir nos ajudar a refletir sobre esse tema. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Tá bom? E também conosco James Walker. James, ele é advogado e é também presidente da Comissão Anticorrupção da OAB aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Eu que agradeço, Celeste. É uma honra estar aqui no programa contigo, com a deputada Marta Rocha. Muito obrigado. Isso aí. É isso que eu me refiro. Durante muito tempo, posso dizer que mais de um século, a corrupção foi vista de forma estanque como um crime, o crime de corrupção. Acontece que hoje, muito mais do que outrora, a população entendeu que a corrupção é um flagelo social e que se nós olharmos para tudo que está ruim em nossa sociedade, se nós olharmos para a saúde que está péssima, é fruto da corrupção. Verdade. Se nós olharmos para a educação que está convalescendo aí, tentando se recuperar, mas ainda continua muito ruim, é fruto da corrupção. Se nós olharmos para o cenário político que está degradado, fruto da corrupção. Hoje, inclusive, as pautas do Senado e da Câmara em Brasília estão trancadas em razão da corrupção. Então, a corrupção é algo muito maior que deve ser encarado como um problema cultural. Quando nós observamos o procurador falar que temos que aumentar a pena, ora, isso pode significar, nesse momento, uma contenção, mas isso não modifica o cenário. Eu vou dar um exemplo que é muito característico em relação a isso. No que diz respeito a drogas, nós tivemos desde sempre uma lei, a Lei 6368/76, que regia e que apenava os crimes de tráfico e porte de drogas. Veio a Lei nova, 11.343, aumentou sobremaneira os apenamentos, as penas em abstrato, e ainda assim ninguém viu qualquer número, qualquer índice de tráfico reduzido no Rio de Janeiro ou no Brasil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não existe fórmula mágica para acabar com a corrupção através de pena. Porque se fosse assim, um presidente da República pegaria uma caneta e decretaria o fim da corrupção, decretaria o fim da pobreza e da miséria. A mudança tem que ser estrutural, tem que ser uma mudança cultural. Isso aí, isso aí. Isso que você está falando é muito forte, É quando a gente vem falando na educação, é quando a gente vem falando no trabalho das escolas, das famílias, das instituições religiosas, de cada um de nós, Porque é tipo aquela história que a gente fala assim, por exemplo, um pai dentro de casa, uma criança tem um comportamento inadequado. Não é batendo, não é dando castigo que você necessariamente corrige. Isso pode ser um recurso. Como é que a corrupção ela pode impedir o desenvolvimento de uma nação, o desenvolvimento das pessoas? A sociedade é um organismo vivo que depende das suas instituições, encarando como um corpo a sociedade, as instituições como órgãos, e nós todos, indivíduos, como células. Tenho certeza que o telespectador em casa agora, ele fica se perguntando por que o país está tão submetido à corrupção, mas nós temos que individualmente iniciar os trabalhos para que essa mudança efetivamente ocorra. Nós temos no aspecto
econômico ou macroeconômico a corrupção como um fator de impeditivo do crescimento nacional. Então o Brasil deixa de crescer e toda vez que o Brasil deixa de crescer, nessa esteira vem pobreza, falta de emprego, falta de estrutura, falta de educação. Então a corrupção ela afeta a sociedade como um todo. Nesse sentido é que o Instituto do Compliance, que é uma visão mundial do sistema de anticorrupção, que nasceu nos Estados Unidos justamente para conter, em determinado momento, o crescimento da corrupção naquele país, e hoje é disseminado pelo mundo. O compliance é hoje uma metodologia de conformidade, ou seja, de dizer dentro da estrutura das empresas, do mundo corporativo, como uma empresa deve se conduzir, e existe, paralelamente a isso, hoje o compliance público, dentro das prefeituras. E eu lamento essa informação, mas no cenário brasileiro, todos os estados possuem hoje uma controladoria geral do estado, com exceção do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é o único estado que não possui controladoria geral do estado. Por quê? Iniciativa política, vontade política, que pena, mas é o único que estado. Loucura. E todos os estados da federação hoje possuem uma controladoria geral, a exemplo da União, que tem a controladoria geral da União, menos o estado do Rio de Janeiro, que é um órgão que vai difundir a ideia de conformidade e de anticorrupção e controlar todos os gastos, empenhos governamentais, realização de projetos e contratos, e o Rio de Janeiro está realmente atrás na federação em relação a esse assunto. Acho até que é bom ouvir o advogado. Eu falo exatamente como advogado criminalista que sou, exatamente sobre isso que disse a deputada Marta Rocha, porque tem gerado um certo desconforto no mundo da academia, no mundo da discussão, do debate acadêmico do direito penal brasileiro, os rumos da Operação Lava Jato. Eu não acho interessante para ninguém polarizar em termos de aspectos políticos, partido A ou partido B. Não, eu acho que a Lava Jato está atingindo aos indiciados, aos investigados como um todo. Então, polarizar é muito negativo, mas a estratégia processual empregada ali está sendo muito negativa. Ou seja, a Lava Jato é algo muito positivo, extremamente positivo do ponto de vista social, do ponto de vista de coercibilidade daqueles que merecem, que devem cumprir, pagar os seus castigos, mas do ponto de vista processual e das garantias individuais do cidadão, isso está sendo muito negativo. E eu digo mais, isso não se verifica somente em relação ao ex-presidente Lula, não. Todos os demais investigados, todos aqueles que passaram por colaboração premiada, tiveram em algum momento as suas famílias chamadas, mesmo que não tivessem os seus familiares qualquer relação, qualquer ligação com as investigações. Isso se deu com todos os investigados. Tá, apesar do meu tempo já estar ali estouradinho, por quê? Negativa em que aspecto? Negativa no aspecto de sobrepor, invadir as prerrogativas dos direitos individuais e das garantias constitucionais. Então, recentemente, um habeas corpus do Supremo, ele relativizou a presunção de inocência. Isso é perigoso. São direitos que nós ratificamos, conquistamos ao longo de séculos. Da mesma forma, buscar numa investigação a família do investigado como instrumento de consecução de uma confissão, de uma delação, isso é relativizar a presunção de inocência e as garantias daquelas pessoas que nada tem a ver com a investigação. É isso aí. Perfeito. Eu ratifico, é exatamente isso, a minha opinião. O Brasil tem jeito, sim. A corrupção, ela tem solução. E é justamente a soma desses valores que eu chamaria numa palavra de cultura, é a cultura da família, é a cultura da religião, por exemplo, da fé, é a cultura de trazer de casa os ensinamentos, não esperar que esses ensinamentos venham sempre de fora para dentro. Então, a mudança de postura, a mudança cultural faz com que o Brasil se conduza, e isso nós já estamos vendo quando nós assistimos desde a Ação Penal 470, o mensalão, até hoje, isso tem se modificado no Brasil. Pessoas jovens que com vontade de mudar o Brasil, com instrumentos para mudar e com essa capacidade de enxergar um Brasil diferente, isso nos retroalimenta, isso é muito importante para nós individualmente e para a sociedade como um todo. Verdade, verdade. Olha, se tem uma coisa assim que eu achei que foi de uma felicidade incrível nesse governo, é a questão da campanha de Brasil Pátria Educadora.
sabe? É isso, a gente tem que ter uma pátria educadora, porque a educação ela não acontece só na escola, né? Ela acontece na família, ela acontece nas instituições religiosas, ela acontece no ambiente de trabalho. Então, que o Brasil possa realmente se transformar numa pátria educadora, de fato, né? Com uma educação capaz de gerar filhos que saibam pensar, saibam olhar, saibam interpretar e saibam defender a sua nação, né? Com leis que possam ser criadas para realmente proteger esse país e que elas saiam da beleza dos papéis, mas elas possam estar de verdade, né, acontecendo. É o que a gente está vendo acontecer aí, né? É a nossa esperança. Queridos, muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo, a você. Né? Sempre bom estar aqui. É uma delícia conversar com vocês. Obrigado. Eu continuaria mais um programa aqui, acho que seria fantástico. Mas terminamos o programa de hoje. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está em casa e participou conosco também. E cabeça para cima a gente termina com boa música, não é isso? E aqui a gente deixa hoje vocês com a Sara Alencar, que canta para a gente, abençoando cada um de nós no final desse programa de hoje. Paz.